Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos tratar especificamente, dar continuidade ao estudo do capítulo 7. Vamos fazer a leitura do item Instruções dos Espíritos, o primeiro texto das Instruções dos Espíritos, Orgulho e Humildade. Mas antes de iniciar, vamos realizar nossa oração. Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo, agradecemos a Deus por mais esse dia, por mais um domingo, mais uma possibilidade de estudo do Evangelho do Cristo. Agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pela oportunidade do estudo, do trabalho. Agradecemos por tantas bênçãos que são colocadas em nossas vidas. Agradecemos também pelos obstáculos que às vezes precisamos enfrentar, sabemos que estamos aí por um motivo. Aproveitamos a oportunidade também para agradecer ao Mestre Jesus, que é o nosso maior guia, e rogar nesse momento a sua presença para que a nossa tarde de hoje possa ser bastante profícua. Assim seja. Então, esse texto, esse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, ele tem como mote aquela passagem do Evangelho, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, Em Mateus capítulo 5, versículo 3. Primeiro, como a gente sabe, vem as instruções de Kardec, no texto de Kardec. E depois vem as instruções dos espíritos. E o título do texto de hoje é O Orgulho e a Humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Lembrando que as instruções do Espírito são, de fato, instruções do Espírito. São mensagens endereçadas a nós, Na época da codificação chegaram a Kardec e ele organizou. E aqui, essa mensagem especificamente que a gente vai ler hoje é de Lacordaire, uma mensagem psicografada em Constantino, 1863. Então vamos lá, orgulho e humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu a Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concedeu, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus vem em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induzir ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio.
Não lhe atribuais nunca as ideias de que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a pilha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é igual o infeliz que passa fome? Ao ouvides isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão nunca. Pois que, dirás eu, de sangue, isso entre aspas agora, né? Pois que, dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Andrajos são farrapos, né? Roupas rasgadas. Vã utopia de pseudos filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão abaixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham. Mas despi-vos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre um sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o de um senhor e o de um escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável, desgraçado como ele, que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia, a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, o envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os seus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que ereis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis de ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para que lhes conseguires um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adornar de flores o teu cabelo e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo, que como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Cale-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas, deixando-te com os teus remorsos. Sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida, a aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiça,
Sedes indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixe a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus, será que preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegaríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça. Chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina. Deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes. Exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus ao vosso jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Uma palavra, sede verdadeiros cristãos e terei o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, a caridade e a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico da ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o para todos os séculos dos séculos. Então, é um texto bastante comprido, mas que traz assim reflexões importantíssimas para a gente, né? Traz alertas, principalmente para a gente. E o título do texto, né, fala sobre o orgulho e a humildade. Mas eu acho que analisando o texto assim mais profundamente, eu acho que a gente consegue tirar algumas ideias gerais, assim, né? Pra gente conseguir fazer essa reflexão a respeito do orgulho e da humildade. Primeiro é de que nós somos iguais, né? Somos todos iguais, Deus nos criou da mesma forma. E ele inicia o texto falando justamente sobre isso, né? De que esse sentimento de humildade, ele nivela os homens, né? Dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induzir ao bem, né? Quando temos essa premissa bem enraizada dentro de nós, de que nós somos todos iguais, de que apesar de estarmos em estágios diferentes, né? Não só em situações sociais diferentes enquanto encarnados, mas em estágios evolutivos propriamente, né?
ou melhor, estágios de compreensão diferentes, mas com a ideia de que todos passamos pelas mesmas dificuldades e hoje eu estou numa situação melhor, ontem eu já estive numa bem pior, né? A ideia de que quando ajudamos o nosso irmão, né? Quando somos caridosos, quando somos indulgentes com as falhas alheias, nós não fazemos apenas porque foi um mandamento, uma diretriz que o Cristo trouxe para nós, mas porque nós temos esse sentimento de fato de fraternidade, né? Como o Cristo nos exemplificou várias vezes, né? O texto, inclusive, ele sempre fala dessa questão do exemplo do Cristo, né? O Cristo veio, nos trouxe esses ensinamentos e esses exemplos, e que nós acabamos por esquecer, né? Por olvidar. Então, eu acho que essa é uma ideia bem central nesse texto. E também a ideia de que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? A ideia de que as riquezas materiais, as facilidades que temos aqui, assim como as dificuldades também pelas quais muitas vezes passamos de ordem material, elas ficam aqui, né? Quando desencarnarmos, nós não vamos levar isso conosco, toda a riqueza, todos os bens que eu acumular aqui não vão comigo, da mesma forma os títulos, enfim, isso tudo fica aqui. Então, nos prendermos a isso, nós sermos orgulhosos em relação a isso, né? No sentido de que seríamos melhor ou pior que os nossos irmãos, né? Nossos colegas de jornada, não faz sentido. Ele inclusive fala aqui, né? É porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre, né? Aquela ideia de que se minha vida é próspera, né, no sentido financeiro, é porque eu estou agradando a Deus, porque Deus me escolheu. E da mesma forma o contrário, né? Se minha vida não está indo bem, não está indo bem no trabalho, ou em algum campo da minha vida, é porque eu desagradei Deus de alguma forma. E não, muitas vezes nós vemos que a prova da riqueza, na verdade, é uma prova muito mais pesada, muito mais árdua do que aqueles que vêm em situação de pobreza, né? Porque as possibilidades de falha são muito grandes, né? E até mesmo no nosso dia a dia, a gente vê, né, pessoas que são mais abastadas, não necessariamente são mais felizes por conta da sua riqueza, né? Essa também é uma ideia muito importante. E por fim, né, outra ideia importante que o texto traz, outra reflexão importante que ele nos propõe, é a respeito do que Deus quer de nós efetivamente, né? Do que Deus representa para nós. Ele fala, né, que muitas vezes, do meio pro final do texto, ele fala que acabamos por fabricar Deus de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas preferências, com as nossas paixões. E que não foi isso que o Cristo nos trouxe, né? Muito pelo contrário, né? Ele nos traz a ideia de Deus Pai, que é misericordioso, que é bom, que é infinitamente bom e justo. E que não está aqui a serviço de A ou de B, de determinado grupo social, de determinada agenda política. Ele não está aqui a serviço de qualquer interesse pessoal. Muito pelo contrário. Ele reforça essa ideia de Deus que o Cristo traz. Reforça esse sentimento de fraternidade que há entre nós. E essa ideia de que estamos aqui para evoluir, de que somos irmãos, de que nós devemos segurar um na mão do outro efetivamente, né? E seguirmos, né, nessa jornada. E é isso. É um texto, né, longo, mas que traz ideias assim muito legais, reflexões profundas, né, importantes e alertas efetivamente, né, como eu falei no início. São alertas, né, que muitas vezes vêm através desses textos, principalmente nas instruções dos espíritos. Então é isso. Vamos então, né, fazer a nossa oração final.
Vamos nos concentrar novamente, fechar os olhos, respirar fundo. Agradecemos a Deus por mais esse estudo do Evangelho. Agradecemos pelos ensinamentos que foram lidos hoje. E aproveitamos a oportunidade, Pai, para rogar pelo fortalecimento da nossa fé, que nós possamos ser mais humildes, menos orgulhosos, que nós possamos, de fato, exercitar a caridade, a compaixão, com um sentimento verdadeiro de fraternidade em relação aos nossos irmãos. E que no próximo domingo possamos estar aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. E no próximo domingo vai ser dado continuidade à leitura desse mesmo texto, só que o item 12, né? A gente fez a leitura do item 11 e a gente vai ler o item 12, tá certo? Bom domingo a todos!